Boa noite, irmãos, graça e paz. Queremos nesse momento convidar você para mais uma vez estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, orando e refletindo nos ensinamentos do Senhor para o nosso coração. Convido você a orar nesse momento, colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo ao Senhor condição para entender a sua palavra e procurando descansar no Senhor. Coloque a sua vida no Senhor e assim vamos esperar por Ele. Oremos. Pai, nós queremos Te agradecer, nós queremos louvar, nós queremos, ó Deus, nos apresentar ao Senhor mais uma vez. Sabemos, ó Pai, que somos pecadores, falhamos constantemente, então, ó Deus, queremos pedir perdão. Nos perdoa, Pai, porque, ó Deus, nós precisamos nos aproximar do Senhor, nós precisamos ter acesso à Tua presença. E para tanto, ó Deus, é necessário que os nossos pecados sejam perdoados. Então, como o Senhor é o único que pode perdoar pecados, nós pedimos ao Senhor que venha nos perdoar. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, ser tratados pelo Senhor. Em tempos tão difíceis, nós queremos, ó Deus, que o Senhor esteja a cuidar de nós. Esteja a cuidar, ó Deus, de cada família, de cada pessoa que com medo, ó Deus, tem corrido para o Senhor, tem procurado se esconder no Senhor. Que o Senhor possa estar tratando cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa estar sustentando. E aqui, ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos sustentar literalmente. Em tempos de isolamento, ó Deus, em tempos difíceis, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Pai, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja. Ó Pai, nós sabemos que as portas do inferno não pode prevalecer contra a Tua igreja, não pode vencer a Tua igreja. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa socorrer cada um no seu lar, no contexto da sua família, nos abençoando e dirigindo em o nome de Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. O socorro do Senhor. O Salmo 121, ele diz assim, eu convido você a abrir a sua Bíblia para estarmos lendo esse salmo. É um salmo muito conhecido e nós vamos refletir nos ensinamentos do Senhor para o nosso coração. Diz assim o salmo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Não tenho dúvida de que Deus é o fiel guarda do homem, como talvez seja esse o título desse salmo em sua Bíblia. E Deus, sendo o fiel guarda do homem, Ele tem muito para nos ensinar nesse tempo em que estamos vivendo, um tempo difícil, e nós como igreja precisamos saber que o nosso socorro é o Senhor. Mas devemos ajudar uns aos outros nesse momento de isolamento, nesse momento onde não podemos ir, não podemos vir, não podemos nos reunir no templo. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nesse momento onde nós temos idosos que estão sendo orientados a não sair de casa, nem mesmo para fazer as suas necessidades, as suas compras, nós precisamos ajudar essas pessoas, sabendo que o nosso socorro é o Senhor, mas nós temos como igreja acudir e ajudar essas pessoas nessas tarefas simples de não sair de casa. No Salmo 121, nós vemos duas linhas de pensamento, dois ensinamentos aí que nós queremos pensar sobre eles. Primeiro, nós queremos pensar sobre o ensinamento ou comentário de alguns, quando naquele tempo que o salmista faz menção nesse salmo,
de que eles andando ou saindo para ir a Jerusalém, dos mais diferentes lugares, eles iam a Jerusalém adorar. E quando naquele lugar cheio de montanhas, eles saíam e contemplavam no cume de cada montanha os mais diferentes altares, e neles as pessoas fazendo os seus sacrifícios, as pessoas clamando, as pessoas desesperadas, gritando por socorro, desesperadas, gritando por alguém que pudesse ajudá-las. E o salmista observava que daqueles altares, ou em meio a todo aquele clamor, não saía resposta nenhuma. Vemos a mesma semelhança lá com os profetas de Baal, quando eles estavam ali desesperados, se retalhando, gritando, e eles não conseguiam resposta alguma do seu Deus. O salmista percebe, o salmista tem essa visão. E ele, em sua viagem, caminhando, na viagem rumo à adoração a Deus, ele percebe essa necessidade. Mas tem uma outra linha de pensamento também que diz que nessa caminhada era muito comum eles serem atacados e assaltados por homens que saíam dos montes, se escondiam nos montes. E quando eles estavam passando por aquelas trilhas, por aqueles caminhos estreitos, eles eram atacados por pessoas que saíam daqueles montes. Não sei qual era de fato a linha de pensamento do salmista naquele momento, mas é interessante que aprendemos bastante quando nós pensamos. Se o salmista estava olhando para aqueles montes e vendo pessoas ali desesperadas, clamando, gritando, procurando ajuda, procurando apelo, e essas pessoas não encontravam, o salmista está aqui dizendo: Deus é o nosso socorro e Ele nos socorre mesmo. A Ele nós podemos clamar, nós podemos gritar, nós podemos correr para Ele, que Ele sempre vai nos atender. Mas também, se o pensamento do salmista naquele momento era voltado para a questão do medo, que era comum e que era real, ele também tinha razão. O medo da idolatria, ou vendo a idolatria, o desespero por causa da idolatria, ou o medo por causa dos homens que ali os atacava, ele estava convicto de que o único socorro para ele era o Senhor. O socorro, o único socorro para nós, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, ao medo, às dificuldades, o temor quanto ao futuro, o nosso socorro é o Senhor. Então eu quero pensar contigo, continuar pensando contigo nesse salmo. Em qualquer tempo, Deus é o único socorro. E nesse tempo do coronavírus, com certeza, Ele é o nosso único socorro. Estava ouvindo hoje pela manhã o pronunciamento do prefeito de Bom Jesus, e ele estava falando sobre a dificuldade de qualquer tipo de socorro se um de nós ou de nossa região, se Deus permitir que alguém daqui pegue esse coronavírus, esse vírus terrível. Ele estava falando que não há na mínima possibilidade de socorro em nossa região. O hospital, que é o hospital regional, ele deixou bem claro que não há a menor possibilidade de alguém ser socorrido lá. Então, nesse momento de medo, de tensão, nós queremos concordar com o salmista, que o nosso socorro é o Senhor Deus. Então, se não há nenhuma possibilidade de ajuda, de socorro, de tratamento em nossa região, nós temos que de fato correr para o Senhor, confiar no Senhor, que Ele é o nosso socorro. No versículo 3 desse Salmo 121, Ele não permitirá que você tropece. É interessante quando a gente pensa aqui no contexto desse Salmo. Ao mesmo tempo que o salmista está dizendo que está olhando para o monte, está olhando lá para o topo do monte, ele não tinha a menor condição de estar olhando ao mesmo tempo para o chão, para o lugar que ele estava pisando. Nós não temos condição de regular um olho para estar olhando para o monte e outro para estar olhando para o chão. Então, quando ele está dizendo que com essa convicção de que o socorro vem do Senhor,
ele está dizendo que vai continuar olhando para o alto, olhando para o Senhor, olhando para onde de fato ele tem certeza de que vem o socorro para ele. E isso precisa ser a nossa convicção, essa precisa ser a nossa convicção nesse momento. Se nós sabemos que em nossa região nós não temos para onde correr, não tem sequer um socorro para nós temos que confiar no Senhor, nós temos que correr para o Senhor. Então é essa a ideia do salmista. Ele disse: eu estou olhando para o monte, eu estou andando, continuo olhando para o monte com essa convicção de que o socorro vem do Senhor. E por isso o versículo 3 mostra a convicção do salmista dizendo: enquanto eu estou olhando para o Senhor, Ele não deixa que eu tropece, não deixa que os meus pés batem em alguma pedra e eu venha a cair. Então, nesse momento, nós precisamos, sim, mais que nunca, confiar no Senhor e saber que Ele é o nosso socorro. O salmista entende isso. E no versículos 5 e 6, ele diz que Ele é o nosso protetor de dia e de noite. Eu quero dizer para você, esse vírus, ele não para. Dia e noite, ele está ativo. Mas não estou falando isso para que você entre em desespero. Eu estou te dizendo que dia e noite nós precisamos estar confiando no Senhor como nosso protetor, como nosso socorro bem presente no tempo de uma angústia tão grande que tem sido real na vida de muitas pessoas. Então o salmista, ele diz: dia e noite o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita de dia. O sol não te ferirá, nem a lua de noite. É isso mesmo. Confie no Senhor dia e noite. Quando você acordar durante a noite, pense no Senhor, mas tenha certeza de que Ele está contigo, mesmo naquele pequeno intervalo que você acordou, que Ele está cuidando de você. Pense nisso. Nós temos que continuar fazendo as coisas básicas. Nós temos que continuar cuidando de nossa família, nós temos que continuar cuidando da igreja do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor cuida de nós dia e noite. Quero lembrar aqui dos profissionais que estão na linha de frente, na questão da saúde, nas demais áreas. Eles estão aí se expondo cada dia, mas o Senhor os protegerá dia e noite. Só queremos que eles façam como nós também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos confiar no Senhor e precisamos fazer a nossa parte. No versículo 7, o salmista diz assim: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está nos protegendo e o Senhor protegerá. Muitos irmãos, muitas pessoas que têm buscado, muitas pessoas que continuam olhando para Ele, Ele protegerá. Só que Ele tem propósitos e os propósitos dEle vão se cumprir em nossa vida, na vida de nossa família, na vida dessa nação, na vida do povo. E eu quero concluir com o versículo 8 que diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. O salmista está dizendo aqui, quando ele traz esse ensinamento para nós, ele diz: ninguém poderá ter tanto medo que atrapalhe você a sair da sua tenda, sair do seu lugar para ir adorar ao Senhor lá em Jerusalém. Tenha certeza de que o Senhor, que é o nosso socorro, socorro bem presente, vai proteger você para sair, ter coragem de sair, te protegerá na viagem e te protegerá na chegada, no retorno. Nós precisamos confiar assim no Senhor. O Senhor vai nos guardar, nos proteger. Precisamos tomar os cuidados. Precisamos, sim, como igreja do Senhor, ajudar uns aos outros, tomando todos os cuidados, as orientações que as autoridades têm nos passado. Precisamos tomar esses cuidados, mas vamos, como igreja do Senhor, continuar ajudando uns aos outros. Façamos a nossa parte. Que Deus em Cristo Jesus assim nos abençoe. O que nos resta é confiar no Senhor e saber que Ele é o nosso socorro. E enquanto estivermos andando na direção dEle, olhando para Ele, confiando assim nele, nós temos certeza que Ele vai nos conduzir nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Convido você para orar mais uma vez, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Mesmo com tudo o que está acontecendo, Pai,
Nós estamos longe ainda de te buscar como precisamos te buscar. Nós estamos longe ainda de confiar no Senhor como precisamos confiar. Talvez, ó Deus, aquela visão do salmista em ver pessoas perdidas, clamando e desesperadas. Talvez aquela visão fez com que, ó Deus, ele se aproximasse muito do Senhor. Talvez o medo em ver tantos ataques naquelas estradas, naquelas trilhas, fez com que ele procurasse o Senhor e dependesse do Senhor. Pai, nós estamos vendo tantas coisas. Nós precisamos confiar mais no Senhor, pois o Senhor é o único que pode, que está nos dirigindo e que nos dirigirá até chegarmos à eternidade contigo. Nos abençoa, abençoa o teu povo, abençoa essa nação, tenha misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.